Preciosos do Senhor, estou feliz de estar aqui com vocês. De coração, estou alegre. O sorriso de vocês me aquece meu coração. E me diz que Jesus está no nosso meio. Que no fim das contas é a única coisa que interessa. Que Jesus esteja. Amém? O salão está bonito, o ar-condicionado está gostoso, as cadeiras espero que estejam cômodas, mas acima de tudo nós temos a presença da pessoa de nosso Senhor Jesus conosco. E é isso que nos interessa, amém? E bom, eu vou pedir a paciência de vocês com um detalhe pessoal meu. Eu estou há algum tempo sofrendo um problema de coluna e eu pedi ao amado irmão que é pastor aqui que me conseguisse essa mesinha aqui aonde eu vou me encostar. Não é desrespeito com a audiência não, viu, queridos? É questão... Eu já fui curado de coisas mortais, já fui curado de um câncer mortal, eu creio na cura divina. Se algum de vocês tem alguma oração depois que me deixe com a coluna no lugar, eu estou aceitando. A igreja do Senhor é rica em graça, em dom. Eu queria sugerir a leitura de 3 textos. E nós não vamos começar comentando esses textos, apenas vamos ler, porque eu creio que são os textos aonde a gente vai andar mais próximo nessa manhã. Outros textos talvez a gente basta depois citarmos sem abrir para leitura. Eu queria ler primeiro um texto que nos mostra Jesus, Ele mesmo, pregando o Evangelho. Pode haver algum pregador mais sábio e mais certo que o próprio Jesus? Vamos ver Jesus pregando o Evangelho. Em Marcos, capítulo 8. Tá bom assim, meu irmão? Fiquei focado aí. Marcos capítulo 8, versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos agora, amados, à carta de Hebreus. A carta aos Hebreus, vamos ler o capítulo 12, versículo 1 e 2. Hebreus 12, verso 1 e 2. Portanto, também nós,
Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Se quiserem deixar essa página aí marcada com um dedo ou com um marcador de Bíblia aí, nós vamos voltar para cá daqui a pouco. Agora nós vamos a 1 Coríntios capítulo 2. Primeira Coríntios capítulo 2, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Vamos ler de novo esses 3 versículos. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Quem é apto para entender esse livro? Que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós nessa manhã. Amém? Queria chamar a atenção que, embora eu creia que Paulo andava sempre dependendo do Senhor, aqui nessa carta aos Coríntios, ele fala da primeira estada dele com os coríntios. E ele expõe o coração dele aqui de uma forma muito intensa. Aconteceu algo especial nessa primeira ida de Paulo. Algo havia ocorrido que fez com que Paulo chegasse em Corinto mais do que com o temor de Deus que o servo de Deus sempre tem que ter. Aconteceu algo aqui. Porque ele disse, olha, quando eu cheguei, na verdade eu estava tremendo. Tremor. Não só falou temor, falou tremor. Você pode imaginar Paulo tremendo? O que você acha de um pregador tremendo? Paulo disse que teve algum temor e tremou. O que aconteceu?
O que ele diz aqui no versículo 13 está intimamente relacionado com o que ele fala antes. Se você for a Atos dos Apóstolos, você vai ver que antes de Corinto, Paulo passou por Atenas. E o fruto de Paulo em Atenas foi pífio. E a conversa de Paulo em Atenas foi, no mínimo, esquisita. Vá ler em Atos 17 a pregação de Paulo quando ele chega em Atenas. Faça uma leitura de Atos dos Apóstolos. Veja todas as pregações apostólicas e compare com a pregação de Paulo em Atenas. Em todo lugar onde um apóstolo ia, chegava alguém falando de um homem que tinha morrido, que tinha centenas de testemunhas, que tinha ressuscitado. Mas Paulo em Atenas, para chegar nessa ressurreição, Paulo dá uma volta. Uma conversa. Eu passei por aí, vi que vocês cultuam o Deus desconhecido. E esse Deus é que eu venho... Que tem que ver Jesus Cristo com o Deus desconhecido de Atenas? Da onde Paulo tirou esse negócio? Irmãos, há duas maneiras de falar. Uma é a palavra que Jesus falou, tal qual foi dada. Outra é conversaiada. Conversa. Muita conversa. A igreja hoje sofre da síndrome do papagaio. Tem muita conversa. E Paulo, na única vez que ele entrou com muita conversa, Paulo logo percebeu, em linguagem moderna de um adolescente hoje, Paulo estaria saindo de Atenas, coçando a cabeça, dizendo: me quebrei. Onde é que está a carta de Paulo à igreja de Atenas? Ele foi em Filipos, depois escreveu uma carta para os filipenses. Ele foi em Corinto, tem carta para os coríntios. Ele foi em Tessalônica, tem carta para os tessalônicos. Onde é que está a carta para a igreja de Atenas? Não apareceu uma igreja plantada apostolicamente muito cedo em Atenas. Apareceu depois. Por quê? Conversa oca. Quando Paulo sai de Atenas, eu não tenho dúvida, ele é repreendido pelo Senhor. Imagina o Senhor falando com Paulo, dizendo: que negócio foi aquele, meu filho, que você andou fazendo lá? Pois é, Senhor, eu me entusiasmei, eu não sabia por onde entrar, me entusiasmei ali. Quem te mandou falar aquelas coisas? E Paulo tem uma marca na vida dele e diz: nunca mais, Senhor, nada que não seja Jesus e esse crucificado. Não quero mais saber de outra conversa. Ontem estava anotando algumas coisas que pensava tinha que falar com vocês aqui hoje.
Depois Deus colocou no meu coração, não, deixa esse negócio de lado. Fala lá para meus filhos, lembra meus filhos, que eu tenho um filho e que ele foi aí e que eu quero que vocês olhem para ele. Então, esquece aqui, Senhor. Vamos lá. De maneira, irmãos, que eu hoje tenho para vocês novidade zero. Zero. Eu tenho no meu coração uma história de 2000 anos, contada, recontada e outra vez contada. Não tem outra coisa no meu coração para falar com vocês. Animar vocês. Que se vocês querem ser úteis à igreja do Senhor, façam isso na vida de vocês. Façam isso. Cristo em primeiro lugar. Em segundo lugar, Cristo. Em terceiro, Jesus Cristo. Em quarto, Cristo Jesus. E lá no fim, o Senhor Jesus Cristo. Porque ele disse, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Eu sou o começo, eu sou o fim. E o que mais nós queremos? O resto é teologia. Jesus não é teologia. A igreja mais assustadoramente gloriosa que pisou nessa terra, que conquistou o Império Romano por décadas, não tinha um livro. Um livro. Irmãos, nem o Velho Testamento os irmãos tinham. O Novo Testamento não tinha sido escrito no começo. E o Velho Testamento eram documentos caríssimos que só gente de dinheiro tinha. E como fluía a palavra do Senhor no meio deles? Era simples demais. Eles repetiam o que Jesus tinha dito. E depois, as coisas que o Espírito Santo revelou, porque Jesus disse, Ele vai revelar mais a vocês. Coisas que o Senhor revelou pelo seu Espírito a respeito da morte, da ressurreição de Jesus. Aquilo era repetido. Como pode? Eu creio que aquela igreja era forte, não era apesar de não ter livros. Era uma das bênçãos da igreja, que ela não estava entupida de livros e teologia. E morriam, não por uma teologia, morriam não simplesmente por uma fé, morriam por uma fé numa pessoa. Eram deslumbrados com esta pessoa. Eram cativos de uma pessoa. E isto fazia toda a diferença. Você quer ter uma vida que agrada ao Pai? Conheça o Filho. Ande com o Filho. Aprenda com o Filho. Dê atenção ao que o Filho disse. Existe muita teologia, até para diminuir o que Jesus falou. Muita teologia hoje que pretende ser herança da reforma, e não é. Tem como fim diluir o que Jesus disse.
Vamos, tendo visto esse coração de Paulo, vamos a Hebreus. O texto que lemos em Hebreus 12. Ouvi dizer que o amado que compartilhou ontem aqui falou sobre essas, pelo menos me contaram muito resumidamente, falou algo sobre essa tecnologia moderna toda que fica chupando a nossa vida. Quando eu chego na casa de um dos meus filhos, todos os meus filhos estão casados, meus netinhos estão lá com aqueles tablets e com joguinhos. Eu já chego brincando, eu digo, tá aí com o seu chupa-alma. Eles riem. Outro dia ele me viu com o meu iPad. Disse, você também tem chupa-alma. Eu digo, vem cá olhar. Olha aqui o que está aqui no tablet do vovô aqui. Está a Bíblia aqui, o vovô está lendo a Bíblia com seu pai. Isso aqui não me chupa a alma não, isso aqui me dá vida para minha alma, é diferente. Aí ele saiu meio sem graça assim, ele pensou que tinha me pego na contramão. Penso que esse versículo 1, de alguma maneira, pode estar associado ao que vocês ouviram ontem, porque toda essa escravidão, a tecnologia, a forma, se eu fosse entrar nisso aqui, ia sair do assunto, nosso assunto é Jesus, mas que a tecnologia tem hoje um objetivo, existe um objetivo satânico por trás dela, é inquestionável. Mas aqui no versículo 1 fala de desembaraçar-nos. Não só do pecado, fala do peso. Tem coisas que não são pecado, mas são peso. Um sujeito hoje escravo de redes sociais, ele fica com aquele negócio pesando na vida dele. A rede social é outro chupa-alma. Eu vejo gente que gasta horas e horas. Rede social chupando ali o irmão ali. Uma rede social de vez em quando, para conhecer a foto do primo, do netinho. Tá bom. Mas aqui fala de desembaraçar do peso e do pecado. Que de alguma maneira eu penso que pode estar associado com o que vocês viram ontem. Mas o nosso foco é o versículo 2. Porque não é suficiente desembaraçar do peso e do pecado. Se você se desembaraça do peso e do pecado, que tenazmente fica correndo atrás de você. Essa é a declaração bíblica. Esse peso e esse pecado, eles não param para respirar, não. Tenazmente, que nem grude, eles vêm atrás assim, para se agarrar na sua vida. Se você tira isso tudo e fica sem nada, em 12 horas você já está com isso tudo de novo. Se você não entra no versículo 2, você vai voltar para o 1 e vai ter que de novo se desembaraçar do peso e do pecado. O que diz o versículo 2? Olhando firmemente para a doutrina do autor. É isso? Olhando firmemente para as bênçãos do autor e consumador da fé. Não é isso? Olhando firmemente para a correta teologia sobre o autor e consumador. Não é isso? É o que então? Olhar para ele. Você quer ser útil na igreja?
Você tem que viver isso. E fazer como Paulo. Com os irmãozinhos com quem você conversa, é isso mesmo que você tem que dar. A igreja está terrivelmente necessitada de gente que lhes ajude a colocar os olhos em Jesus. O povo não sabe nem o que é olhar para Jesus. O que é? Aqui está mandando a gente olhar firmemente. Então nós temos que saber o que é olhar para Cristo. Amém? Eu gostaria de dizer algo muito simples, que tem sido minha fé e minha prática dos últimos, eu acho que foi mais ou menos uns 30 ou 28 anos atrás. Eu senti essa voz do Senhor dizendo: Marcos, faça isso aqui. Pode esquecer o resto. Faz só isso aqui. Depois eu coloco o resto aí. Mas faz só isso aqui. Te dedica a aprender a olhar para Jesus. E eu resolvi que eu ia fazer isso. E foi a decisão mais importante depois que eu me converti ao Senhor. Foi essa. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Como eu entendo o que é isso? Irmãos, algo simples demais. Primeiro, vamos dizer o que não é, porque tem gente que se confunde com o que não é. Por exemplo, sentir emoção. Sentir emoção não é olhar para Jesus. Sentir emoção pode ser um fruto, é um dos frutos de você olhar para Jesus. Eu vejo isso muito em retiro de jovens. Está aquele monte de jovenzinhos, adolescentes, 15 anos, eles começam a adorar. Daqui a pouco uns estão lá chorando, se esparramando, adorando o Senhor. Aí daqui a pouco vem um que estava meio de lado assim, e fazia assim, um se espreme, vai, quero ver se eu sinto algo. Aí, tio, eu não sinto. Aí vem me pedir ajuda. Tio, eu não estou vendo, eu não estou sentindo nada. Tá bom, fofinho. Quem diz que você tem que andar sentindo? Não, porque a fulana, o outro lá, eu estava todo mundo chorando ali. Tal. Estão chorando porque eles viram algo. Tu está querendo ver algo ou quer chorar? Se tu vê, não importa se depois tu chora ou não chora. O que importa é que você veja. Alguns choram e riem, outros choram e ficam, parece que estão anestesiados. Alguns vêm e choram, outros vêm e sentam felizes, outros querem pular, não importa. Isso aí vai da natureza de cada um. Um dos problemas nossos é que nós queremos formatar a parte exterior, né? Tem que ser assim, agora levanta a mão, aí levanta a mão. Agora salta, agora cumprimenta. Aí ficamos formatando de fora para dentro e a coisa não funciona assim. Não funciona assim. A coisa é lá dentro. Eu digo, meu fofinho, ele estava cantando sobre Jesus, prestando muita atenção no que ele estava cantando. E o Espírito Santo tomou a letra do que ele cantava e fez isso com ele. Faça você a mesma coisa, te concentra. Olhar para Jesus, queridos, é algo simples demais. Olhar para Jesus é colocar nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser interior focado. Não numa imagem que você tenha na sua cabeça de como é que é Jesus. Não é por aí. Você começa, como é que é Jesus? Onde é que ele está? Está aqui. Esquece. Você tem que colocar o foco da sua vida interior naquilo que a palavra de Deus professa sobre a pessoa de Jesus.
A pessoa de Jesus está revelada nas Escrituras. Você coloca teus olhos nisso. Atentamente, firmemente. Quando os homens deixaram de entender isso, começaram a construir imagens. Foi o resultado. Eu não estou vendo, não estou vendo, não estou vendo. Aí, constrói aqui uma imagem. Vamos ver se a gente vê. Não é por aí. Nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são eternas. As que se veem são temporais. As que não se veem são eternas. E o que é eterno? Jesus. Ajudar os irmãos a meditar nos vários aspectos que a palavra de Deus revela da pessoa de Jesus. Por exemplo, eu gosto demais de meditar, pensar, desfrutar do Jesus que já era antes que fosse. Porque quando nós tomamos o homem Jesus, onde ele começa? Ele começa em Belém. Então, os evangelistas narram o seu nascimento em Belém. Mateus traça a sua genealogia até Davi. Lucas traça a sua genealogia até Adão. Marcos não traça genealogia nenhuma. Mas João vai no céu. João diz, é o seguinte, no princípio era um verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Alguns irmãos têm um Jesus que começou em Belém. Não é o nosso Jesus. Não é. Ali começa a história do homem Jesus. Porque disse João, quando desce mais, chega no versículo 14, ele diz, e o verbo se fez carne. Aí entra Jesus. Mas, e antes de se fazer carne? Era o verbo. Ele estava com Deus? Ele era Deus? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem começou sua vida, sua existência aqui nessa terra, foi você, eu, Buda, Maomé, essa gente, os criadores de religião. Nós começamos aqui, quando nascemos nós começamos. Jesus não começou aqui. Jesus não apenas existia antes de Belém, ele existia antes que houvesse mundo. Veja a maravilha do plano de Deus, a ponto de dizer lá em Apocalipse que ele era o cordeiro que havia sido morto antes da fundação do mundo. Uau! Como é isso? Como é que você pode entender isso? Como é que você pode entender que uma pessoa que morreu há 2000 anos atrás, vem agora o escritor da Bíblia e diz que ele morreu? Não, ele já tinha sido morto antes da fundação do mundo. Quem entende isso? Um ateniense, um grego, um pensador, não entende nunca. Quem entende? Uma criança. Uma criança entende. Jesus um dia pegou uma criança, trouxe para o meio da roda e disse, gente, tem que dizer um negócio para vocês. Se vocês não se tornarem como uma dessas crianças aqui,
Vocês não vão ver, não vão entender, não vão entrar, vocês não vão saber nada. Tem que ser como uma criança. Uau! Depois que eu me converti como uma criança. Depois me deram meio mundo de livro para ler. Aí eu deixei de ser criança. Aí depois, Deus colocou um homem na minha vida, um irmão muito amado, chamado Ivan, que me ajudou a desintoxicar. E eu desintoxiquei daquela livraiada toda. E aí comecei a entender a Bíblia. Eu comecei a entender a Bíblia depois que eu fui desintoxicado. Tanta papagaiada. Me desculpem expressar dessa forma. Mas tem muita conversa. Jesus era uma pessoa simples. As colunas da igreja eram pescadores, semi-analfabetos. Foram colunas da igreja do Senhor, aqui na terra. Aqueles homens simples a quem Jesus chamou. Paulo, já lá no fim, na sua vida, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, ele diz, olha, eu temo, que depois da minha ausência, assim, aconteça com vocês assim como aconteceu com Eva, assim como a serpente enganou a Eva, sejam as mentes de vocês corrompidas e afastadas da simplicidade e pureza devidas a Cristo Jesus. Um teólogo, participando de uma conversa dessas, não aguentou e disse, mas nós temos que reconhecer que quando Deus quis que o Evangelho se propagasse pelo mundo todo e fossem escritas cartas muito elevadas e sábias, Deus teve que chamar um homem mais preparado, que foi Paulo. E alguém que estava na roda disse, e por que nós não lemos Paulo? Que fez a lista das qualificações religiosas e intelectuais dele e disse, olha, para ganhar a Cristo, eu considerei isso tudo refúgio, lixo, perda. E esse teólogo, nessa conversa, disse, você acabou de me derrubar um castelo de cartas. A importância da igreja olhar para esse Jesus. E quanto tempo ainda temos na primeira parte, Carlos? Vai até que horas aqui? 15 minutos na primeira parte? A importância da igreja olhar para esse Jesus, Criador do universo. Essa igreja, se você não tem no teu coração essa adoração por esse verbo eterno, esse deslumbre com esse homem, Deus, você nunca vai poder desfrutar e entender completamente o quanto você precisa entender da encarnação dele. O que foi a encarnação de Jesus? Há muitos textos na Bíblia, mas eu não ia ler, mas eu acho que é melhor a gente ler. Queria pedir para vocês abrirem Filipenses.
Filipenses capítulo 2. Vamos começar o 6, porque a palavra está dirigida no 5 a nós. O que nós temos que fazer, de ter o mesmo sentimento, mas estamos focando nesse momento nele. Então vamos ver o versículo 6 em diante. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Qual é o significado dessa palavra, não julgou como usurpação? A melhor tradução que eu encontrei, a tradução mais simples para esse texto, que ele é, no grego mesmo ele é um pouco complicado, é uma tradução que diz assim: ele não teve o fato de ser igual a Deus como coisa a qual se aferrar, se apegar. Esse é o sentido do texto. Que ele, subsistindo em forma de Deus, não se agarrou a isso. Não se apegou, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou o Criador. Ele não fez isso. Antes, fez o contrário. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. 90% das brigas, confusões, divisões e problemas na igreja são provenientes da falta de olhar para esse Jesus aqui. Eu costumo dizer que ele fez a viagem oposta. A viagem que Lúcifer e a raça insistem há 6.000 anos em fazer. Quem é Lúcifer? Criatura. Pensemos nisso. Existem vários tipos de criaturas. Anjos, arcanjos, querubins. Existem criaturas, animais de todos os tipos. Existimos nós, a raça humana. Mas você pode juntar todas elas num pacote separado de um outro ser. Só tem 2 ordens de seres no universo. Uma é o Criador. Ele sempre existiu. Ele fez todas as coisas. Ele nunca pediu conselho para ninguém, ele não precisa de nada. O resto são as criaturas. O que aconteceu aqui no universo das criaturas? Surgiu um foco de rebelião. Um tal de Lúcifer, você leia lá, os detalhes estão lá em Ezequiel 28. O cara disse: eu gostei daquele trono. Eu vou fazer um trono para mim lá em cima. E eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Se você ler a descrição dele em Ezequiel, você vai ver que era um ser belíssimo, lindo. Eu mais ou menos imagino o que aconteceu com ele. Ele, toda hora que ele chegava na sala do trono, ninguém dizia nada para ele. Estava todo mundo lá em volta do trono, anjos, querubins, vidrados no trono. Santo, 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 santo. Ninguém tirava os olhos do trono para dizer: oi, Lúcifer, está bonitinho hoje, hein? Nada. Nunca recebeu uma única palavra de elogio, porque o nosso Deus é o único que é digno de glória.
Diz que a beleza dele corrompeu ele e ele começou a não gostar desse negócio. E ele cobiçou aquele lugar. O lugar de reconhecimento ele cobiçou. E nisso, ele se corrompeu. Ele apodreceu, se deteriorou. A sabedoria dele se tornou estupidez. Leia lá, está escrito, se corrompeu a tua sabedoria. Esse mesmo foi quem, lá no Éden, inoculou com essas ideias nossos pais, Adão e Eva. E desde lá a raça segue esse caminho. Cada um quer ser. Entra num lugar, ninguém nem me cumprimentou. Ninguém dá bola para mim. Ninguém aqui me valoriza. Esse é o pecado. A própria natureza luciferiana inoculada na raça. E Deus, num determinado momento, diz: vocês querem ser Deus, é? Todo mundo aí quer ser Deus, é? Você quer mandar, quer receber elogio. A gente vai para a reunião e canta, né? Glória, glória, glória. Depois quer elogio. E se não nos dão elogio, ficamos mal. De onde vem isso? Da onde vem isso? Dos infernos. Isso vem do inferno, da semente de Lúcifer. Lembrei de uma história aqui. Nós sabemos toda a teologia. O problema é esse negócio entrar no coração. Tem a história de um... Pode parecer que não tenha muito a ver com o assunto, mas está relacionado com o assunto. Era um que... Isso é uma história verídica. A pessoa que viu essa situação me contou. Era um irmão que todo domingo de manhã, naquele culto de domingo de manhã, ele sempre queria orar. Ele sempre fazia a mesma oração. E ele dizia: Deus, eu te dou graças pela tua misericórdia, porque eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu não presto, só estou aqui por causa da tua graça, Deus. Oh Deus, eu sou um miserável, mas a tua graça é maior que a minha miséria. Graças, Senhor. Sentava. Outro domingo a mesma coisa, outro domingo a mesma coisa, outro domingo a mesma coisa. Jesus ensinou lá, né, que o publicano, se ela batia no peito, ele foi imitar. Vamos ver se isso é a vida ou teologia. Os filhos do pastor eram uns moleque meio malandro, meio sapeca. Aí cansaram de ver aquele irmão fazendo aquela oração. E um dia, quando terminou a reunião, estava todo mundo saindo, sai, se abraça, vai. Quando ele ia saindo, assim, descendo uma escadaria lá, os dois meninos abordaram ele e disseram: irmão, tem uma coisa para te falar. Ele disse: o quê? Se nós ouvimos hoje uma pessoa falando muito mal de você. Como é? Falaram cada coisa de você hoje. E o que falaram de mim? Na verdade, disseram que você não presta. Disseram que você é um miserável. Quem foi que falou isso de mim? E os moleques: você, na sua oração. Pose, papagaiada, conversa fiada. Teu coração aparece
naquela hora que você é provado, que vai a irmãzinha tal, vai você e faz um bolo maravilhoso lá, todo mundo come e acha uma maravilha, mas na hora que alguém vai contar que comeu aquele bolo, se engana e diz que quem fez o bolo foi outra. Ah, foi a fulana, fez um bolo maravilhoso, e você fica ali assim, ah, fui eu. Esse é o que está na nossa carne. Queremos ser. Queremos reconhecimento. E Deus diz, vocês querem estar aqui em cima? É como se Deus fosse mal. Isso é o que entrou na cabeça de Lúcifer. Isso é o que está na cabeça de Lúcifer e que ele coloca na raça humana. Esse Deus está aí, ele só quer que obedeça, e dê glória para ele. Nós só temos que obedecer, e de novo obedecer, e a glória é toda dele. Esse é o pensamento de Lúcifer, que entra na raça humana, que é a mente, está no sangue, está no DNA da raça humana. Deus diz, vou mostrar para vocês quem eu sou. Vocês acham que eu fiz vocês numa condição inferior? Obedecer e me dar a glória? Tá bom. Vocês são criaturas. O correto é vocês obedecerem, porque vocês são criaturas, Deus sou eu. Eu sou Deus. Vocês são criaturas, o correto é vocês me darem glória e obedecer. Isso está corretíssimo com o cosmos, com o universo. Mas vocês não estão entendendo, né? Tudo bem. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou ser uma criatura. E vou aí. E glória eu vou querer nenhuma. E vou ficar num negócio de obedecer. E só vou obedecer. E vou obedecer até a morte. E morte de cruz. E aí vocês vão ver que é bom. Quando Jesus disse eu sou a verdade, ele estava falando disso. Eu vim aqui para destruir essa mentira que está aí. Meu pai é bom. Meu pai é bom. Eu vim de lá, eu conheço ele, eu sei como ele é bom. E vou dizer para vocês uma coisa, vou obedecer ele sempre e fico feliz. Quanto mais eu obedeço, mais feliz eu sou. Viagem inversa. O homem querendo aqui e Deus descendo. Deus sempre procurou um homem que alegrasse o coração dele. Você vê esses indícios lá no Velho Testamento. Ele achou um tal de Moisés lá. Você lembra o que ele disse de Moisés? O homem mais manso da face da terra. Uau! Deus, o povo dizer que a gente é manso, que você é manso, é uma coisa. Agora Deus diz assim, não, esse é manso. No entanto, e Deus lá procurando se alegrar naquela amizade com Moisés. E no entanto, o tal do Moisés, mais manso da face da terra, não entra em Canaã por causa de um acesso de ira. Dá um chilique nele lá, explode com o povo lá e não entra em Canaã. Era um homem mais manso da face da terra. Lá vai Deus catando. Achou um que aí vale a pena, nós não vamos fazer, não temos tempo, mas achou um tal de Davi. Aí ele deu uma definição, deixou Moisés lá para trás. Achou um homem conforme o meu coração. Aí está lá Deus entusiasmado. Você lê, valendo ali, a história de Davi. E entra, navega naquele negócio, naquela amizade. Davi e Jeová tinham um negócio de uma amizade. E o Davi era encantado com o Jeová. E o Jeová gostava do tal do Davi, viu? Gostava do Davi. Depois até nós podemos ver uma prova.
mas o que esse Davi me faz com Jeová? Há uns anos atrás, eu tive uma experiência que eu nunca pensei que eu podia ter. Eu fui ler o Velho Testamento. Eu disse, Deus, é difícil para mim ler o Velho Testamento. Primeiro que é longo, tem muita coisa. Eu já li, conheço. Às vezes fica meio boca, me ajuda. Aí eu pedi para Deus, vou fazer o seguinte, Deus, me ajuda. Eu quero ler como se eu nunca tivesse lido. Eu vou ler assim, na minha cabeça eu nunca li. Tudo vai ser novo para mim. Bom, aí lá fui eu ler. Então, quando chegou em Davi com Jeová, eu dava uma gargalhada, eu olhava, mas que coisa aqui. E aí Davi vai lá e apronta com Betseba. E eu tive uma experiência que eu não pensava que um ser humano podia ter. Eu chorei em prantos, de pena de Deus. Fiquei com pena de Deus. Eu, não é possível, Deus, que o Davi fez isso contigo, Deus, não. Me deu pena de Deus. A Bíblia diz que o Senhor, nosso Senhor, é sofredor. Sofredor. Eu chorei tanto. Eu digo, Davi, como é que tu faz isso com Jeová, Davi? Agora, depois você vê como no fim Davi se arrepende e tudo. Depois de 300 anos depois, cada rei que vem, Deus não está comparando com Davi. Tinha um negócio lá, Davi, com... Se der tempo, depois na segunda parte a gente fala um pouquinho mais de Davi, porque ele era uma figura de Jesus. Mas no fim das contas, Davi entristeceu Jeová. E Jeová segue procurando um homem. Segue procurando um homem que alegre seu coração, porque ele fez essa raça para ser filho, amigo, e tirou tudo uma cambada de rebelde. E um dia ele encontra esse homem. Quando ele mesmo vem, assume a forma humana. Antes de começar o seu ministério, Jesus vai a João Batista e é batizado. Vocês lembram do que aconteceu? Jeová não aguentou. Levantou do trono. Deu um berro. Todo mundo que estava ali ouviu. Esse é o meu filho amado e com ele eu estou satisfeito. Agora pensemos, amados. O que Jesus tinha feito? Quantos sermões ele tinha pregado? Nenhum. Quantos milagres Jesus tinha feito? Nenhum. Quantos discípulos Jesus tinha? Nenhum. Que obra Jesus tinha feito para o Pai? Nenhuma. Com o que o Pai estava tão entusiasmado? O que deixou o Pai daquele jeito? Coração para o Pai. Orgulho zero. Orgulho zero. Quem era João Batista para batizar Jesus? O João Batista se assustou. João Batista queria sair correndo. Eu era o contrário. Vamos lá. E Jesus, o Criador do universo, aquele que sabe todas as coisas, em quem todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento estão escondidos, aquele que tinha todo o poder, esse Jesus se sujeita ao ministério de uma criatura. E o Pai disse: essa é a vacina
contra Lúcifer. Esse é meu anti-Lúcifer. É com esse que eu vou curar o resto. É botando a vida desse aqui nos outros que eu vou acabar com essa praga. O poder de Jesus não entusiasmava o Pai. Não entusiasmava. Os milagres de Jesus. Gente, o que é andar em cima das águas? Para quem criou as águas. Os milagres de Jesus não impressionavam o Pai. Quanto a igreja conhece pessoalmente, na sua relação, desse Jesus? Quanto esse Jesus simples, esvaziado, destituído de interesses, é modelo para a igreja hoje? Quanto? Senhor, Teu Espírito Santo é o nosso mestre e é quem tem todas as respostas. Te agradecemos por esse tempo, meditando a Tua palavra. Amém, Senhor.